falar um pouco sobre acessibilidade e mobilidade urbana na perspectiva da pessoa surda. Bom, para começar, tem um breve sumário que vai guiar a nossa apresentação, mas isso é só detalhe. E para começar, eu queria trazer um pouco do que a nossa fonte diz, que é sobre a mobilidade urbana e a acessibilidade, mas como um conceito. A mobilidade urbana é a capacidade de se locomover facilmente, de forma eficiente dentro de uma cidade, utilizando diferentes meios de transporte, como ônibus, metrô, carro, bicicleta e a pé. Só que a mobilidade ela vai muito além do ato de se deslocar, né? Você tem que ter um acesso seguro, eficiente e autônomo à cidade. E aí eu destaquei até a autonomia, porque dentro de uma perspectiva da pessoa deficiente, essa autonomia muitas vezes é perdida, justamente por não ter recursos que ajudem a isso. E quando a gente tem uma falta na mobilidade, seria realmente a exclusão social e a perda de oportunidade por essas pessoas. Já a acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização de recursos. E aí, de novo, destacando sempre a segurança e a autonomia no contexto da pessoa com deficiência. E a acessibilidade ela não vai se limitar à eliminação de barreiras físicas, porque apesar de haver essa eliminação, ainda persiste uma dificuldade na comunicação e na informação dessas pessoas. E a sociedade ainda não corresponde a essa demanda de comunicação acessível aos surdos e barreiras comunicativas afastam o público que busca por atendimento acessível. Assim, os direitos não são garantidos, visto que a acessibilidade ela é um direito do indivíduo. E aí a gente tem os desafios da mobilidade para pessoas com deficiência. O livro ele abordou primeiro essa questão da deficiência como geral, não só da pessoa surda. Primeiro é o crescimento urbano e acelerado, né? E por conta disso o planejamento ele é precário e dificulta o deslocamento. Isso porque pessoas com deficiência são minoria da nossa sociedade. Então, quando vem um crescimento muito maior de pessoas que não têm deficiência, o planejamento ele é feito pensado para pessoas que não têm deficiência. E por um público deficiente ser minoria, não há um planejamento necessário para essas pessoas. Com isso, a gente também percebe as barreiras urbanísticas, tecnológicas e comunicacionais que impedem essa inclusão da pessoa com deficiência. E a falta de integração entre transporte, calçada, ciclovia e sistemas de informação. Bom, e aí, na perspectiva da pessoa surda, a maior barreira se torna a comunicação, de fato, né? Não a barreira física, como seria para pessoas com deficiência motora, por exemplo. Pessoas surdas elas vão depender mais dessa visualidade e na cidade, como eu falei, é pensada mais para pessoas ouvintes. E aí eu lembrei logo da questão da sinalização no trânsito, né? Quando a gente tem a faixa de pedestre, quando fica acessível para a gente conseguir passar, geralmente tem uma visualização verdinha, né? Para que sinalize que você pode passar naquela hora. E junto com essa sinalização também tem um apito para a gente conseguir entender que agora é possível passar. Então, essa integração é muito importante para a pessoa ouvinte e também para a pessoa com deficiência auditiva. E aí, né, no caso, dentro do contexto urbano, existe uma falta de painéis informativos, de intérpretes, de sinalização visual, de tecnologia, inclusive nos transportes, e profissionais que também dominem a Libras, né? E muitos sistemas dependem de chamadas sonoras e comunicação oral, o que não vai contemplar as pessoas surdas. Bom dia, meu nome é... Bom dia, como eu fiquei com as partes das políticas públicas de inclusão, uma delas é a mobilidade social. O começo do meu texto, eu vim falando muito da questão tanto do transporte, como é que as pessoas fazem para pegar, né? Mas também falou da questão que todos têm que ter um direito social. Ele falou muito que as pessoas nos transportes têm o ônibus, dos carros, e o começo do texto falou muito da alocação. Eles não pegam só o coletivo, falou para não usar tanto do individual, carros individuais, porque a cidade ela fica muito lotada, não tem muitas
a questão do uso e eles usam muito sugestão. Aí as barreiras comunicativas com a ausência de Libras, ele dá muita ênfase que quando uma pessoa ela entra em um transporte, aí ela não sabe, como é que ela vai ter a comunicação? Outra pessoa ajudar? Muitas pessoas elas pegam, por exemplo, surdas, elas não conseguem ter as pessoas como elas não têm não sabem Libras, aí não tem como ajudar, não conseguem. E, por exemplo, no transporte público, ela só consegue ver, por exemplo, também a questão dos ônibus, que tem as agências, mas algumas, quando elas precisam pegar e não tem, elas ficam desorientadas. E uma coisa que também foi falada no livro foi dos avisos luminosos. Que isso ajuda e eu não falei muito, mas a participação antiga. Nas políticas públicas que era para fazer, eles era como uma frase, nada sobre nós sem nós. Quando eles vão fazer uma política, não tem pessoas daquela comunidade, por exemplo, da surda, ela não entra. E aí eles querem algo mais voltado, como é que faz para criar uma política se não tem a pessoa que usa. Ela vai ter ela vai saber o que é que a outra passa, não vai saber como é que ela se encaixa. E fala também muito sobre a falta de diálogo entre o governo e a sociedade. A falta de comunicação, fica aquela coisa de não estar fluida. E o planejamento urbano é completo. Como a Letícia já tinha falado, também pegou na minha parte, foi porque dá continuidade, assim, por exemplo, das cidades, elas não tem a sinalização, não tem o cone de ajuda, não tem os transportes, elas vão, por exemplo, falam muito bem a questão dos terminais, os horários são tudo. Por exemplo, porque eu estou levando direito, né? Quando elas vão pegar necessidade de ajuda, não tem algo que sinalize. E aí elas meio que perdidas. E o livro, ela não fala só na parte de mas ela também fala da deficiência de modo geral. Ele fala por exemplo, como eu tinha falado dos conjuntos de transporte, fica em acessibilidade para as calçadas, tanto para as pessoas cadeirantes, tanto para as pessoas que precisam do transporte, mas ela não tem a comunicação que deveria ser feita. O outro tópico foi sobre a legislação. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é uma integração de modo de transporte e melhorar as condições de mobilidade e acessibilidade. Os planos que encontram nessa legislação, entre eles serão os planos diretores de mobilidade. Cidades que tenham pelo menos 20 mil habitantes, elas deveriam ter a integralização de modais, que eram os ônibus, terminais de trem, todos, né? Para ter a acessibilidade para todos. Não só ficar voltando a esqueci de dizer, porque a cidade normalmente ela faz mais para pessoas ouvintes, tem a questão do barulho, mas quando chega uma pessoa que não consegue entender e aí vai procurar ajuda, elas muitas vezes chegam até não entende, os ouvintes nem entendem, porque é normalizado escutar, mas cria muitas dificuldades quando é para o surdo, e tanto para os cadeirantes quanto para os outros tipos de deficiência. Falar também sobre a prioridade da política individual, como a gente tinha falado da questão do carro. O aglomeramento de transporte e a cidade fica inacessível. Não tem.
não tem informações claras e acessíveis para todos, como eu falei. Não tem implementação pelos municípios dos planos de redução de mobilidade, porque esse plano era para ser algo para ter igualdade para todas as pessoas, não só para alguns e outros ficar deixados de lado, porque isso dá a inclusão, da exclusão por parte. E tem a questão das multas, porque da responsabilidade administrativa. Se não tiver pessoas que sejam com algum tipo de deficiência, elas estão excluindo. O livro conta uma parte das legislações que deve ter pelo menos 5% a 10% das pessoas, pelo menos no âmbito do trabalho e outras para estar encaixado e que não gere a desigualdade como já está. Tem as normas técnicas, que é para ter mais da acessibilidade e da sinalização, que é uma grande coisa que dá dificuldade e que faz com que as pessoas elas estejam mais orientadas e a legislação ela não é feita na prática. Tem muitas leis, mas ela não é implementada. E aqui é a da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na perspectiva da pessoa surda, que é o nome da parte do sumário do livro. E alguma das leis, ela fala que é sobre ter a prioridade, pessoas com deficiência devem ter a prioridade. E tem na parte que foi tirada, que são vários autores do livro que nós pegamos, e aí ele fala da igualdade de oportunidades, a acessibilidade de serviços públicos, já falei, e a Libras como recurso comunicacional. Isso aqui é o número que foi colocado, porque ela era deixada de lado, as pessoas meio que não ligavam, né? Esse aqui foi o momento que foi colocado, fala também. E tem o Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo de habilitação. Tem a parte do tópico que fala que as pessoas surdas elas têm direito a práticas. Não, no caso do direção, a parte da habilitação ela pode ter sim um intérprete e ela também pode ter aqueles folhetos com as imagens distribuídas como seja. E é isso. Isso aqui é a Convenção Internacional dos Direitos, que é da ONU. Ela é como se fosse uma Constituição Federal. Ela foi trazida para cá por causa que ela é importante, era para deixar a comunidade mais apesar que não deixa tanto, ela não é aplicada, não é feita na prática, mas apesar que ela é de grande importância. Essa lei ela é um estatuto da pessoa com deficiência, mas algumas pessoas não conhecem, né? E deixar de. Aqui é as leis da inclusão, e aí tem a questão da igualdade e da discriminação, que eu falei, o acesso à comunicação e à informação, e tem os direitos ao transporte e à mobilidade. Todos devem ter, apesar da dificuldade. E aí eu peguei também o tópico da mobilidade crônica continuada. Toda vez que a questão da mudança de governo, os projetos eles são interrompidos. Eles sempre deixam, quando vai tendo as mudanças, ele para de continuar quando ele está, né? Aí, quando há mudança, continua a mesma. Aí não prossegue, sempre continua. Aí tem a falta de prioridade política, porque o livro ressalta bastante, tem repetição de várias vezes, que a falta de prioridade política, que no caso é porque não tem a comunicação, não tem a questão da acessibilidade para as pessoas surdas e também tem para os outros, né, que é o
deficientes. Tem a falta de transparência, que é a falta de informações mais divulgadas, como as promoções do itinerário, aqueles horários de antes, eles não conseguem a comunicação direita e o reprogresso contínuo. Apesar de ter as dificuldades, eles sempre voltam os projetos eles continuam. E tem a crítica sobre a isolamento, no caso do governo. Eles não procuram, deixam sempre colocar a questão da acessibilidade, eles não procuram renovar, porque tem as coisas das leis e não implementam. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a mobilidade estudante. Como as meninas já falaram, o modelo de mobilidade atualmente no Brasil prioriza um modelo rodoviarista. Isso faz com que seja priorizado principalmente os veículos e não as pessoas, priorizando carros, vias largas, estacionamentos e o crescimento horizontal da cidade. Isso faz com que os pedestres e os ciclistas fiquem em segundo plano, o que gera congestionamentos, ambientes agregadores, perda de convivência social e a falta de espaços acessíveis. Assim a gente percebe que não é a cidade que causa a exclusão, e sim o modelo como ela foi projetada. Aí o livro ele trata algumas formas de soluções, ou possíveis propostas que podemos melhorar essa condição da acessibilidade da mobilidade. Um caso é a questão da linguagem, Libras e terminologias, que eles falam que ainda há necessidade de criar termos em Libras para temas urbanos ou que tenham um teor mais técnico, porque não tem ainda esses sinais termos para termos mais técnicos em relação à mobilidade. Outro ponto importante seria ampliar o léxico. É fundamental para que tenha essa acessibilidade em relação à mobilidade, justamente para favorecer a inclusão das pessoas surdas. Porque se não tem um vocabulário adequado, acaba tendo que a pessoa surda não recebe a informação completa. E além disso, a informação deve ser visual, clara, objetiva e acessível. Aí o livro ele traz algumas propostas e soluções, tanto estruturais como tecnológicas. Entre as estruturais tem calçadas acessíveis, sistemas integradores, ciclovias seguras, transporte público confiável. Entre as tecnológicas a gente pode falar painéis eletrônicos informativos, alarmes visuais, vibratórios, QR Codes com vídeos em Libras, intérpretes em serviços essenciais, tecnologia assistiva acessível, etc. E um outro ponto importante seria a capacitação contínua dos profissionais, para eles terem a possibilidade de ajudar essas pessoas em relação à mobilidade. A gente chega à conclusão, em relação ao livro, que a mobilidade ela só será inclusiva quando considerar o direito de todos. A cidade precisa ser pensada de forma equitativa, participativa e humana. E a exclusão não, essa é a frase principal do livro, a exclusão não está no ambiente, quer dizer, a exclusão está no ambiente e não na pessoa. Aqui estão as referências em relação ao nosso trabalho.